Imagine estar diante de um rei poderoso e de mais 400 profetas que dizem exatamente o contrário de você. O que você faria? Micaías escolheu dizer a verdade, mesmo sabendo que isso poderia custar a sua vida. Pouca gente conhece a história de Micaías, um profeta quase esquecido no Antigo Testamento. Mas a vida desse homem nos mostra o poder da coragem e da fidelidade a Deus, em meio a um ambiente de mentira, bajulação e medo. Imagine a cena. Diante de um rei poderoso, cercado de centenas de profetas dizendo todos a mesma coisa, Micaías se levanta e fala exatamente o contrário. Ele sabia que isso poderia custar a sua liberdade e até mesmo a sua vida, mas escolheu permanecer fiel à voz de Deus. Para entender essa história, precisamos voltar ao tempo do rei Acabe. Ele foi um dos reis mais perversos de Israel. Casado com Jezabel, Acabe havia levado o povo à idolatria, construído altares a Baal e desprezado a aliança com o Senhor. Seu reinado era marcado pela violência, pela injustiça e pela perseguição aos profetas de Deus. Foi nesse contexto sombrio que surgiu Micaías, um homem que decidiu não se vender ao sistema, mesmo quando todos ao redor preferiam agradar o rei em troca de benefícios. Certo dia, Acabe planejava guerrear contra a Síria para tomar de volta uma cidade chamada Ramote-Gileade. Para isso, fez uma aliança com o rei Josafá de Judá e juntos se preparavam para a batalha. Mas Josafá era um homem mais cauteloso. Ele não queria entrar em guerra sem antes ouvir a direção do Senhor. Então pediu a Acabe: consulte primeiro a palavra do Senhor. Acabe, é claro, já tinha uma solução pronta. Ele reuniu cerca de 400 profetas que estavam a seu serviço. Esses homens não eram verdadeiros porta-vozes de Deus, mas bajuladores que diziam apenas aquilo que o rei queria ouvir. E todos eles, sem exceção, declararam com entusiasmo: sobe contra Ramote-Gileade, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Imagine a cena. 400 homens, talvez vestidos de forma imponente, falando em uníssono que a vitória estava garantida. Para qualquer pessoa, isso seria suficiente. Mas Josafá ainda desconfiava. Ele percebeu que aquelas vozes não tinham a marca da verdade. Então perguntou: não há mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? E aqui entra Micaías. A resposta de Acabe mostra o quanto esse homem incomodava. O rei disse: ainda há um homem por quem se pode consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o que é bom a meu respeito, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Veja a cena. O rei não queria ouvir Micaías porque sabia que ele não estava à venda, que não falava o que agradava, mas apenas o que vinha de Deus. Mesmo contrariado, Acabe mandou chamar Micaías. Enquanto ele era conduzido até o rei, um mensageiro tentou convencê-lo a se alinhar com os outros profetas. O recado foi claro: eis que as palavras dos profetas são favoráveis ao rei. Seja, pois, a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Mas Micaías respondeu com firmeza: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando chegou diante de Acabe, Micaías primeiro fez uma ironia. Repetiu o que os outros haviam dito, como se dissesse: vai, porque o Senhor te dará a vitória. Mas o tom era de sarcasmo, e Acabe percebeu. Então exigiu: quantas vezes te conjurarei que não me fales, senão a verdade, em nome do Senhor? Foi nesse momento que Micaías falou a profecia verdadeira. Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa.
Em outras palavras, ele declarou que o rei Acabe seria derrotado e morto na batalha. Mas Micaías não parou aí. Ele revelou algo ainda mais impressionante, que um espírito de engano havia se colocado na boca daqueles 400 profetas para iludir Acabe. A cena foi chocante. Imagine o silêncio pesado na sala. 400 homens dizendo vitória e apenas um profeta dizendo derrota. A reação foi imediata. Um dos falsos profetas, Zedequias, aproximou-se e deu um tapa no rosto de Micaías, zombando dele. E Acabe, furioso, ordenou que Micaías fosse preso e alimentado apenas com pão e água, até que ele voltasse em paz da guerra. Mas Micaías não recuou. Com firmeza respondeu: se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Ouvi isto todos os povos. Era como se dissesse: a verdade vai se cumprir, gostem ou não. E o que aconteceu depois? A guerra começou. Acabe tentou enganar o inimigo, disfarçando-se para não ser reconhecido. Mas nada adiantou. Um soldado inimigo atirou uma flecha ao acaso e ela atingiu exatamente o rei Acabe. Ferido, ele tentou resistir, mas morreu antes do pôr do sol. Assim, se cumpriu a palavra de Micaías e Israel voltou para casa derrotado. Essa história é poderosa porque mostra a diferença entre a maioria e a verdade. 400 profetas disseram o que o rei queria ouvir, mas apenas um disse o que Deus havia revelado. A verdade não depende de quantidade de vozes, nem de aprovação humana. A verdade de Deus permanece firme, mesmo quando é proclamada por uma única voz. E aqui está a grande lição para nós hoje. Muitas vezes somos pressionados a concordar com a maioria, a repetir o que todo mundo está dizendo, mesmo sabendo que não é certo. A cultura, a mídia e até mesmo pessoas próximas podem tentar nos convencer a abandonar a fidelidade a Deus. Mas a história de Micaías nos lembra que é melhor ficar sozinho com a verdade do que acompanhado da mentira. Ele nos mostra que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de permanecer firmes, mesmo quando isso traz consequências. Talvez você já tenha passado por momentos em que falar a verdade custou amizades, oportunidades ou até segurança. Mas lembre-se, assim como Micaías, sua fidelidade a Deus nunca será em vão. O Senhor honra aqueles que o honram. Pode ser que você não veja o resultado imediato, mas a palavra de Deus sempre se cumpre e a verdade sempre prevalece. Micaías desaparece da narrativa bíblica após esse episódio. Não sabemos como terminou sua vida, se continuou preso, se foi libertado ou se sofreu ainda mais perseguição. Mas sabemos de uma coisa: ele escolheu obedecer a Deus acima de qualquer custo. E isso é o que realmente importa. Que a história desse profeta quase esquecido nos inspire a sermos fiéis, mesmo quando nossa voz parecer pequena diante da multidão. Em um mundo cheio de opiniões, precisamos de homens e mulheres que tenham a coragem de falar a verdade, ainda que sozinhos.